Bom dia, meus amigos, aqui é Antunes, vocês estão no canal Antunes Vasco. Vamos falar um pouquinho de Vasco, né? Notícia da Copinha, o Vasco tem uma ótima notícia, conseguiu vencer e se classificar. Antes das notícias, eu peço para vocês curtir aí o vídeo, se inscrever, para ajudar a gente aí aos poucos, crescendo aí no YouTube. Bom, gente, vamos lá. Queria falar primeiro da Copinha, cara. Vasco vence e avança na Copa São Paulo. Venceu o Juventus, né? 1-0, estava jogando bem no primeiro tempo, fez 1-0 merecidamente. O nosso lateral conseguiu fazer um cruzamento maravilhoso, lembrou até a época do Mazinho, Luiz Carlos Vinck, a época do Paulo Roberto, cara de cavalo, aquele cruzamento bem feito na cabeça do Jacó. O Jacó foi lá e testou, guardou 1-0. E jogou bem no primeiro tempo, apesar da idade, da diferença física que existe, o Vasco conseguiu jogar bem. Mas no segundo tempo teve um jogador do Vasco expulso, né? No segundo tempo o nosso lateral direito, Breno, foi expulso. E aí eles fizeram uma pressãozinha lá, a gente conseguiu segurar. Importante que essa garotada aí, mesmo sendo bem mais fraca fisicamente, conseguiu, né, segurar a onda, conseguiu competir e se classificou. O Vasco vai jogar contra o Ceará na próxima fase. O Ceará é um bom time, mas a gente está classificado e a gente vai torcer, né? Vamos torcer para o Vasco conseguir ir seguindo em frente, porque isso aí vai dando experiência para essa garotada, vai dando aquele espírito de competitividade para eles, e é bom eles chegarem no profissional já mais maduro, mais calejado, e essas competições assim dão essa experiência, essa pouca experiência que vai crescendo ao longo dos anos aí. Parabéns aí para a molecada aí do Sub-16 que está jogando o Sub-20 lá na Copa São Paulo. Estão representando bem o nome do Vasco lá. Bom, a gente está com essa especulação, né? O jogador Brian Rodrigues. É mais uma novela, né? Toda janela o nome desse cara aparece aí no Vasco. O Vasco, claro, está sondando um monte de jogador. O Vasco precisa de jogador. Com certeza o Carille deve estar cobrando reforços para o Vasco. O Carille já falou na entrevista, né? Ele deixou bem claro na entrevista que ele precisa de zagueiro, precisa de jogadores de velocidade, jogadores rápidos que consigam atacar a profundidade. E o Jean Davi decididamente não é esse cara, o Maxime também não é, o Alex Teixeira também não é, entendeu? O Emerson Rodrigues até tem um pouco essa característica, mas tecnicamente é muito fraco. E o Emerson Rodrigues é fraco, mas é o menos ruim desses que estão aí. O Emerson Rodrigues tropeça na bola, falta treino, chega atrasado em treino, é maluco, colombiano maluco, mas ele tem velocidade, tem força. Desses bosta que estão aí no Vasco, ele é o menos ruim. Vai acabar sendo aproveitado se não chegar nenhum jogador rápido de lado. Então o Vasco está tentando contratar esse jogador, a gente não sabe se vai conseguir. É um jogador arisco, né? Um jogador que joga do lado esquerdo, mas ele é direito, ele tem o pé direito, mas joga do lado esquerdo, um jogador que gosta de ciscar, de driblar. Eu vi alguns vídeos dele no YouTube, porque eu não conhecia o jogador, e ele é um jogador tipo um pontinha, né, de driblador, que vai para cima, chuta no gol. Só que os lances que eu vi dele são lances, como é que eu posso dizer para você? Que a defesa dá espaço, que não é uma defesa que marca bem. Ele não vai ter essa facilidade aqui no Brasil. Por isso que esses jogadores às vezes mostram esses vídeos aí, arrebentando. Chega aqui no Brasil ele não anda, porque aqui no Brasil a marcação é muito mais em cima, a marcação é muito mais firme. Eu tenho a impressão que ele vai ter dificuldade para fazer esse drible com a liberdade que ele estava tendo nesses jogos que eu vi no vídeo. Aqui o cara pega a bola, já tem gente já dando na raiz dele. Mas eu gostaria muito de acreditar no scout do Vasco.
Gostaria muito de acreditar no scout do Vasco, mas não acredito. Acho o scout do Vasco muito fraco. Acho o scout do Vasco muito fraco. Para mim, uma coisa que não define, mas mostra um pouquinho da realidade, matéria de rádio, TV aí, que o Carille foi perguntar, desculpa, o Carille foi perguntar sobre o Maurício Lemos pro Filipão. O Carille não tem que perguntar pro Filipão sobre o Maurício Lemos. Se o Vasco tivesse um scout de verdade, um puta scout, um scout com inteligência artificial, com profissionais top, o scout teria todos esses dados. Não precisaria perguntar pro Filipão. O máximo que tu quer perguntar pro Filipão é se ele é baladeiro, se ele chega atrasado no treino, mas performance, resultado, característica, tá? Um bom scout tem. Então eu não confio no scout do Vasco. Então eu fico muito com o pé atrás com o Vasco contratando esses gringos que jogam numa liga que a competição é fraca, que o zagueiro deixa jogar, chega aqui, pega zagueiro que marca melhor, que tem mais qualidade, não anda. Que nem o Jean, um monte de drible lá no México. Ele não consegue ficar em pé no Brasil. O Jean, o anão de jardim, não consegue ficar em pé no Brasil. Não consegue ficar em pé. É o Jean e o Max, dois jogadores que vieram para dar prejuízo pro Vasco. Eu queria saber se o Pedrinho vai pegar do próprio bolso dele esses quase 20 milhões e vai repor pro Vasco esse dinheiro que ele gastou errado. Eu acho que não vai, né? Então vamos em frente, mas eu fico meio receoso desses caras. Eu estava fazendo uma comparação do Brian Rodrigues com... Entrei lá no SofaScore, fiz uma comparação do Brian Rodrigues com o nosso DVD, que se machucou no meio do ano. Os números do Brian Rodrigues é muito parecido, quase um empate técnico. Os números do Brian Rodrigues é muito parecido com os números do DVD. Chute no gol, assistência, gol, passe, essas coisas, né? É muito parecido, cara, muito parecido com o nosso DVD que a gente já tem aqui em casa. Então, às vezes, as pessoas, só porque o cara é gringo, fazem um comercial, né? Como se o cara fosse a última bolacha do pacote. E nem sempre é isso. Nem sempre é isso tudo. Mas é um jogador de 24 anos, 1,73 m, né? O cara que tem o pé direito, mas joga na ponta esquerda para poder cortar para o meio e chutar. Sabe driblar, né? É jovem. Só que eu penso, pelo que eu vi nos vídeos, que ele vai ter dificuldade aqui. A marcação não é frouxa que nem a marcação onde ele jogava. A marcação aqui no Brasil não é frouxa do jeito que eu vi a marcação da zaga marcando ele. Ele não vai ter essa facilidade aqui. Mas, por enquanto, é uma especulação, né? Por enquanto é uma especulação. A gente fica aí na expectativa que o Vasco contrate atacantes, né, de lado. Porque o cara, ele já deixou a letra, ele já deu a letra. Se o Vasco não contratar esses jogadores de qualidade de lado, ele vai jogar com 3 volantes. Ele vai jogar com 3 volantes e 2 atacantes. Mas a gente não quer ficar limitado a um jeito só de jogar, né? É importante a gente contratar, espero que a gente contrate aí pelo menos 2 jogadores para serem titulares de lado de campo, porque aí quando voltar o Adson e o DVD, que estão machucados, o Vasco dá uma encorpada e fica com um elenco de médio para bom para jogar as competições, principalmente a Sul-Americana, porque a Sul-Americana ela é muito desgastante, a viagem é longa, isso acaba com o preparo físico do time, ter tantas viagens, tantos deslocamentos, tantos jogos de mata-mata, jogos duros. Se você não tiver elenco, tu fica pelo caminho. E o meu medo maior é estar em tantas competições, perder o foco do Brasileirão e começar a ficar lá para trás na tabela. Então eu acho que o Vasco tem que abrir o olho, começar a contratar, parar de especular, de fazer consulta, porque o Vasco não é consultório médico para fazer consulta, e começar a agir, começar a trazer jogadores que possam realmente ser titular, porque jogador para ser reserva, o Vasco tem um monte. Está faltando 11 titulares.
Na verdade não faltam 11 titulares, tem alguns ali que serão titulares com certeza, mas até agora, o único jogador que chegou que para mim tem condições de ser titular é o Tietchan. O Maurício Lemos não jogou. Ano passado ele não jogou o ano inteiro. Para mim é uma interrogação, eu só vou saber quem é o Maurício Lemos no Vasco, porque eu não quero saber o que ele fez antes. Eu quero saber o que ele vai fazer com a camisa do Vasco. A gente fica aí torcendo para eles contratarem. Nós estamos ainda no início, né? Ainda é o início. Mas a boa notícia do dia, para a gente encerrar bem, né? Com um pensamento positivo, a boa notícia do dia, na verdade já foi a notícia de ontem, né? Foi a classificação da molecada na Taça São Paulo. Tá jogando com sub-17, né? Alguns sub-20. Essa foi a boa notícia aí de ontem para hoje. Essa garotada indo para a próxima fase, representando bem o Vasco na Copa São Paulo. Já é uma vitória para essa garotada do Vasco. Bom, essas notícias são as notícias de hoje. Um abraço para vocês. Saudações vascaínas, até a próxima.